Glória a Deus. Você está feliz? Diz amém. Amém. Aleluia. Irmãos, provavelmente eu não vou conseguir ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu vou tentar ser breve para falar aquilo que está dentro do meu coração que o Senhor tem colocado. Hoje eu ouvi algo de um pastor, que de uma denominação que nós muitas vezes, não vou falar criticamos, mas de uma denominação que nós muitas vezes não sabe, às vezes nós torcemos o nariz para certas coisas que vêm dessa denominação. Mas hoje ele me mandou, ele me convida sempre para ir em reuniões dele. Ele tem um grupo de pastores em São Paulo, e sempre ele me convida para estar lá. Eu nunca fui em nenhuma das reuniões, né? E ele pediu se podia ter o meu contato, né? Para conversar comigo, para mim conversar com ele. Eu autorizei ele, não precisa autorizar, mas eu autorizei ele a salvar o meu contato. E ele sempre me manda uma mensagem, eu mando para ele às vezes, respondo. Aí hoje ele me mandou uma mensagem, um áudio na realidade, um vídeo que ele gravou, me convidando para uma reunião. E nesse convite ele falou assim: pastor, nós resolvemos, como igreja, orar pela igreja, porque a igreja tem sido constantemente atacadas, ele disse assim, por dardos inflamados do diabo. Só que esses dardos, eles são tão pequenos, só que esses dardos, eles são tão sutis, que quando nós nos damos conta como igreja de que fomos atingidos, nós já estamos envenenados ou contaminados. E ele falou que, como igreja, eles resolveram, estavam me convidando para essa reunião para fazer parte de todos os pastores, presbíteros, toda a liderança das igrejas que eles tinham contato, para estar se reunindo ali 1h30, orando em prol da igreja. Eu achei isso muito poderoso, porque eu esperava isso de qualquer outra denominação, menos dessa denominação. E aquilo foi ruminando no meu coração, né, no período de hoje, e eu fui trazendo uns flashes na minha mente, e fui vendo de que aquele pastor está completamente coberto de razão, de que nós como igreja estamos sido atingidos por esses pequenos dardos do maligno e não temos nos dado conta. Por isso, antes de eu entrar aqui, eu queria fazer um convite para os homens, para os varões e para os sacerdotes. Nós já fizemos isso, eu já relutei em fazer isso, mas eu queria fazer um convite para você. Você que vai estar a primeira semana de janeiro em casa, de férias, sem estar viajando, eu queria que você viesse aqui no prédio, das 8 às 9 horas, só os homens, de segunda a sexta, nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando pela igreja, que é eu e você. Nós vamos estar orando pela família. Esse vídeo nós já fizemos, tem outras comunidades casarão, prédio que já faz há algum tempo. Mas eu queria convidar, porque nós somos igreja. E esse áudio, esse vídeo desse pastor, isso, não sei qual é, eu tenho ele só como pastor, falou muito no meu coração. Nós temos sido atingidos num nível imperceptível. E quando nós percebermos, nós já estamos contaminados. Então fica aqui o meu convite desde já. Vou estar falando em todos os cultos. E no dia, acho que é dia 2, não sei que dia é, dia 2, até na sexta-feira, os 7 primeiros dias do ano, eu queria te convidar a estar comigo aqui, das 20 às 21 horas, orando pela igreja e pela família. Eu tenho certeza que 2018 foi o ano da bondade. Deus já me surpreendeu no mínimo 4 vezes esse ano, e você vai ouvir e ver o meu testemunho. Amém?
Porque eu tenho certeza que Deus, Ele é bom o tempo todo. Somos nós que muitas vezes não conseguimos se identificar com a bondade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Eu queria falar hoje, estive ruminando nesses dias, e até ontem me perguntaram, acho que foi ontem ou foi sexta, me perguntaram, foi quinta, na verdade eu estava dando aula. Luiz, nosso irmão que está filmando, nossos cultos estão sendo filmados, irmãos. Eu tenho um temor muito grande, né? Eu nem consigo ver. E ele criou um canal no YouTube, tem colocado uma parte do louvor e tem colocado uma parte da palavra no culto. Então eu te convido a acessar esse canal e você assistir as palavras que ele está filmando e se dispõe a fazer isso, amém? E na quinta-feira, dando aula, ele perguntou, pastor, seria bom o senhor me passar o título da mensagem para me colocar chamada? Eu falei assim, eu não tenho ainda. Quinta-feira eu não tenho o título da mensagem, eu tinha somente um versículo, né? Mas eu estive ruminando esses dias, irmãos, e cheguei numa conclusão que não é nova, de que a nossa vida com Deus, ela é muito interessante e às vezes ela é muito louca. Eu não sei nem se usa essa palavra muito louca ainda, na minha época de adolescente usava. Então, se você parar para identificar, se você parar para ver, se você parar para ruminar, para pensar sobre a sua vida com Deus, você vai ver que a sua vida com Deus ela é muito interessante e também ela é muito louca. Ela dá assim umas viravoltas de 180 graus em questão de segundos na minha e na sua vida. Semana passada nós finalizamos aqui a palavra com o tema o suprimento de Deus. E ouvimos aqui um testemunho poderoso. Renan me ligou, falou para mim, pastor, aconteceu isso. Eu falei, você tem que testemunhar. Sabe, irmãos, porque muitas vezes você aí embaixo, você ouve e entra e sai pelo outro lado. Você não consegue pegar aquilo que vem direto do trono de Deus e colocar na nossa vida. E esse título, o suprimento de Deus, ele é muito forte. Ele é muito forte. Só um título por si só, ele já é algo que pode mudar a minha e a sua vida. Suprimento de Deus. Agora, por que, pastor, ele pode mudar a minha e a sua vida? Porque nós vivemos dias de dificuldade. Nós vivemos dias de dificuldade. Claro que uns mais, outros menos. Uns até se desesperam e outros não. Você viu o testemunho da nossa irmã Carol? Uns desanimam e outros não. E você pode ver isso olhando para o seu lado. Você pode ver isso olhando para frente, olhando para trás. Então nós vivemos dias de dificuldades, sabe? Uns mais que outros, outros menos. Uns se desesperam, outros não. Uns desanimam e outros não. Mas quando nós conseguimos entender o que é realmente suprimento, e quando ele vem da parte de Deus, eu acho que toda essa dificuldade, ela pode ser amenizada. Eu disse para os irmãos, contei meu testemunho aqui, que quando eu me converti, eu estava quebrado. Eu estava literalmente com a minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com a minha vida financeira totalmente destruída, porque eu não tinha como pagar nenhuma conta. Nem a conta de luz eu conseguia pagar. Estava totalmente arrebentado. Mas você sabe que Deus me dava algo. Eu identifiquei nessa palavra que qual era o suprimento de Deus na minha vida. Era um pacote de arroz de tio João. Aquele pacote de arroz, ele nunca saía do armário. E eu não comprava arroz, eu tinha dinheiro. Mas todas as vezes que eu abria o armário da minha casa, estava lá no fundo um pacote de arroz. Aquele era o suprimento de Deus para a minha vida. Que não me deixava eu me desesperar. Que não me deixava, que eu sabia que eu não ia passar fome, porque na pior das hipóteses eu tenho arroz. Então aquilo hoje eu identifico que era um suprimento da parte de Deus, falando assim: eu jamais vou te abandonar, mesmo na dificuldade. Você não tem um filé mignon, você não tem uma picanha, você não tem uma linguiça, você não tem nem ovo,
mas arroz você tem como suprimento. Então, por isso que eu falei que a nossa vida com Deus era muito louca. E nessa loucura toda, nós temos dificuldade de administrar. E é por isso que nós vivemos dificuldades. É por isso que uns mais, outros menos. É por isso que uns se desesperam e outros não. É por isso que uns desanimam e outros não. Agora deixa eu te falar algo. Se eu e você nos atentarmos, considerarmos, observarmos, refletirmos ou tomamos a palavra de Deus em consideração, nós vamos simplesmente passar por esses momentos muito loucos, rindo à toa. Sabe qual é o problema do crente que não ri? Porque ele não consegue identificar o suprimento de Deus. Porque ele não consegue identificar que o Espírito Santo de Deus tem algo para a sua vida. Deixa eu te falar, olha para mim aqui. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo tem algo para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, glória a Deus. Eu creio que Ele tem algo para mim e para você. Oséias 4:6, a parte A diz assim: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Sabe o que é isso? Isso são os dardos inflamados. Isso são os dardos inflamados que Satanás tem lançado sobre a minha e sobre a sua vida. Que nós não sentimos, mas quando nós percebemos, nós já estamos totalmente contaminados e arruinados pela inflamação. Nós estamos chegando literalmente a mais um término de ano. 2018 está se findando. E eu tenho certeza que, assim como eu, tenho certeza que foi um ano poderoso para você. Tenho certeza que foi um ano de, talvez, algumas dificuldades, talvez alguns problemas, talvez algumas lutas. Mas eu tenho certeza que ele vai se findar muito melhor do que 2017. E você vai ter testemunho para contar aqui em cima desse palco. Na verdade, o que eu queria falar nessa noite é o que nós deveríamos falar mais. E vem tudo dentro da direção desses últimos domingos, que é o suprimento de Deus. Mas é algo que nós falamos muito pouco. É algo que a igreja ministra muito pouco. É algo que a revelação da parte de Deus vem muito pouco nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Parece que não. Mas você sabe que a revelação da parte de Deus, você consegue enxergar quando você é motivado a abrir os seus olhos espirituais. Porque às vezes o pastor está pregando aqui, às vezes o teu líder está compartilhando a palavra aqui, às vezes o teu discipulador está ministrando na sua vida, mas você não conseguiu abrir os seus olhos espirituais e você não consegue ter a revelação daquela palavra de Deus para a sua vida. Então muitas vezes falta o quê? Revelação da palavra de Deus, porque falamos muito pouco. Eu li Oséias que diz: falta o quê? Conhecimento ao povo de Deus. Então, sabe por que passamos por desânimos, por dificuldades, por tristeza, por lutas? Porque falta conhecimento ao povo de Deus. Falta conhecimento na minha vida. Falta conhecimento na sua vida.
E a palavra que eu queria ministrar nessa noite chama-se primeiro. Qual o lugar de Deus? Primeiro, qual o lugar de Deus? Aí você pode falar, qual o lugar que eu tenho dado para Deus? Primeiro é o lugar de Deus, mas Deus colocou na minha vida primeiro. E eu acrescentei, lugar de Deus. Quando nós conseguimos identificar qual é o lugar de Deus. Abra sua Bíblia, ou eles vão projetar aqui, você não precisa nem abrir. Nós já estamos com o tempo avançado, eu não vou terminar, mas eu queria dar uma introdução para ela. Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Como eu disse, nós estamos chegando ao fim do ano de 2018. Em menos de 30 dias, na realidade 29 dias, começa-se o ano de 2019. E eu tenho certeza que assim como eu, você vai fazer vários projetos, vários planos. Eu tenho certeza que você vai fazer uma lista enorme de petições a Deus. E deve fazer mesmo. E deve ter projetos mesmo. E deve ter sonhos mesmo. E deve ter uma lista de petições para apresentar diante do Senhor. Mas em todas essas listas, em todos os teus projetos, em todas as tuas petições, coloca primeiro: quem é? Qual o lugar de Deus na sua lista? Qual o lugar de Deus nos seus sonhos? Qual o lugar de Deus nos seus projetos? Qual o lugar de Deus nas suas petições? Aqui diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Primícias, ela fala de primeiro. Eu disse que nós, como igreja, não falamos como deveríamos falar do lugar de Deus nas nossas vidas. Agora eu queria que nós entendêssemos algo quando nós mencionamos a necessidade de darmos honra com o Senhor às nossas finanças, porque aqui não diz só honra ao Senhor. A palavra do Senhor nos fala sobre os nossos bens, mas também nos fala sobre as primícias da nossa renda. Ou seja, não se trata só de honrá-lo com os nossos bens, não se trata só de honrar com aquilo que eu tenho, não, sabe, nem tão pouco honrar com a sua renda. Não é só isso que diz a palavra de Deus. Então honre com os teus bens, honre com a sua renda, mas que ele seja o primeiro. As primícias, ela significa primeiro. Então ele diz: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Então não é só honrar com meus bens, não é só eu honrar com a minha renda, é eu colocar ele em primeiro. A definição que o dicionário Aurélio acerca de primícias é primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos ou prazeres. Ou seja, é o começo, é o prelúdio de tudo. Sabe, irmãos, por que eu disse lá no início que a nossa vida com Deus é muito louca? Por que eu disse no início que nós passamos por momentos de dificuldades, temos vivido dias difíceis? Por que eu disse que uns têm vivido dias piores do que outros? Porque uns têm experimentado uma dificuldade maior, porque uns têm desesperado, porque uns têm desistido e outros têm continuado. Porque é uma diferença de nós honrarmos e de nós colocarmos Deus na sua posição.
E a definição bíblica ela não é diferente da do Aurélio. As Escrituras nos mostram a importância que Deus dá ao nosso ato de entregarmos a Ele as nossas premissas, cuja definição é a primeira parte de algo. Pastor, mas por que o pastor resolveu falar juntamente no primeiro domingo do mês de dezembro, do último mês do ano, sobre premissas? Porque eu tenho certeza de que muita gente vai sair do ano de 2018 podendo subir aqui e glorificar o nome de Deus. Como eu tenho certeza de que muita gente vai ficar aí embaixo falando: esse ano não foi bom. Mas por quê? Porque aonde nós colocamos o Senhor nosso Deus, aonde nós entendemos, aonde nós conseguimos reconhecer qual é a posição dele. Irmãos, aqui fala de finanças, mas é em todas as áreas da sua vida. Você sabe que tem pessoas que colocam o filho acima de Deus. O filho é em primeiro e Deus vem em segundo. Tem uns que colocam a esposa em primeiro e Deus em segundo. Tem uns que colocam o marido em primeiro e Deus em segundo. Tem uns que colocam o trabalho em primeiro e Deus em segundo. Deixa eu te falar, bobinho, foi Deus que te deu o teu filho, como eu acabei de falar. Foi Deus que te deu a tua esposa, como eu acabei de falar. Foi Deus que te deu o teu marido. Foi Deus que te deu o teu trabalho. Então, quando você coloca Deus na posição dele primeiro, Ele te honra em todas as áreas. Então, ou seja, nós vamos começar o ano de 2019. Mas como é que nós temos, ou aonde nós temos colocado a Deus? Deixa eu te falar algo. Deus não instituiu as ofertas pelo fato de precisar dela, falamos no versículo 5, mas sim para provar o nosso coração, numa área em que eu e você, em que o homem demonstra um grande apego, ou eu até digo que o maior apego de todos. Então Deus não instituiu isso. Com as primícias Ele também não foi diferente. Deus não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E deixa eu te falar algo. Isso deveria ser um excelente exercício para mim e para você, manter o coração consciente. Consciente de quê? De termos a ciência de precisarmos de Deus. Irmãos, não importa onde você está, não importa a situação que você está passando, não importa o tamanho da sua conta bancária, se é gigante, se é mínima, não importa nada disso. Não importa a alegria, não importa a saúde, não importa a doença, não importa a dureza, não importa nada disso. O primeiro que tem que importar é você ter a consciência ou a ciência de que você precisa de Deus. Muitas pessoas precisam de Deus numa fase temporária da sua vida. Muitas pessoas precisam de Deus no momento de desespero. Muitas pessoas precisam de Deus no momento de tristeza. Muitas pessoas precisam de Deus no momento de angústia. Aí ela coloca Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. Ela até dá os primeiros frutos a Deus, mas ela não tem ciência disso. Porque quando você tem ciência disso, Deus está em primeiro plano, independente de onde você estiver. Está tudo bem, Deus continua em primeiro plano. Está tudo ruim, Deus continua em primeiro plano. Está tudo mais ou menos, Deus continua em primeiro plano. Agora eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Às vezes quando está tudo muito bem, Deus já entra lá para segundo lugar. Primeiro eu vou aproveitar, eu vou viver, eu vou usufruir, e depois eu vou enxergar a Deus. Então nós precisamos ter a consciência de que nós é que precisamos de Deus. Em Êxodo 3,13, eu vou ler aqui, eu deixei a minha Bíblia aberta, se os irmãos puderem projetar aqui, diz assim: resgatará como um cordeiro
toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiseres resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos, tu o resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar: que é isto? Responderás: Yahvé tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão poderosa. Porquanto, tendo-se obstinado o faraó, e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o filho mais velho do homem até as primeiras crias dos animais. E por isso que sacrificamos a Yahvé todo o primeiro filhote macho entre os animais, mas pagamos o preço do resgate para ficar com os nossos primogênitos. Irmãos, o que está dizendo aqui? Primogênito, como eu disse lá, considerando o primeiro fruto. A palavra de Deus diz que aqui o primeiro filho, ou o primeiro fruto do ventre da jumenta, ele teria que ser resgatado por uma oferta, ou seja, por um cordeiro, que era a oferta agradável a Deus. E se ele não fosse resgatado, se o homem não tivesse intenção, se o seu dono não tivesse intenção de resgatar esse primeiro filho da jumenta, que se quebrasse o pescoço para ele nem nascer. Aí você fala: nossa, esse é Deus, esse é o Deus que te ama. Agora, sabe por quê? Porque a importância das primícias, ela não estava no que seria feito com ela ou com a oferta, mas no princípio de ela não ser utilizada em benefício próprio. É meu e de seu benefício. Eu vou esclarecer esse versículo que diz assim: que todo filho, todo primeiro filho de jumento, aqui fala jumento, que nascesse, eu teria que ofertar a Deus. Como Deus não aceita certo tipo de oferta, eu teria que entregar a Deus um cordeiro para poder resgatar essa jumenta e poder utilizar essa jumenta. Se eu não tivesse a intenção de sacrificar o cordeiro para Deus, era melhor que eu matasse essa jumenta antes dela nascer. Por quê? Porque eu não poderia usar o primeiro fruto do ventre da jumenta. Ou seja, a primícia, ou os primeiros frutos, eu dou para Deus. Entregar ao Senhor as nossas primícias é dar-lhe honra, é distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que Ele ocupa na minha e na sua vida. Então nós vamos entender que Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. Sabe que uma das dificuldades minha, uma das dificuldades do crente, é simplesmente entender a posição que ele deve ocupar. É simplesmente entender qual é a sua posição na minha vida. A posição dele é o primeiro. Não é sua esposa, não é seu filho, não é seu trabalho, não é seu chefe, não é seu salário, não é sua casa, não é seu carro. Não! Primeiro é a posição de Deus. E todas as outras coisas vêm embaixo de Deus. Quando nós trocamos ou invertemos essa posição, nós vamos viver o que Oséias disse a respeito do povo de Deus. A respeito do povo de Deus. Sabe qual foi a rebelião? Sabe o que estava no coração de Satanás? A tentativa de usurpar dessa posição divina. De quê? De ser o primeiro. De ser, eu vou fazer um trono acima do trono de Deus. Ou seja, eu vou ser o primeiro. Eu vou colocar Deus em segundo plano. Eu vou ser o primeiro. O meu trono será acima do trono de Deus. E deixa eu te falar alguma coisa, irmão. Olha para cá. Ele não conseguiu fazer isso. Conseguiu? Não. Ele foi banido, ele foi lançado, nas trevas. Mas entenda algo, até os dias de hoje, ele tenta tomar o trono de Deus. Sabe de onde? Do meu. Ele faz a mesma tentativa que ele fez com Deus. Só que Deus o baniu dos céus. Deus o lançou em terra. Agora ele tenta tomar a posição de Deus do meu e do seu coração. Ele tenta ser o primeiro, colocando coisas, colocando situações, colocando pessoas, colocando estratégia no meu
e no seu coração. E aí nós passamos a deixar o primeiro para qualquer outra coisa, menos para Deus. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Devemos manter o Senhor em seu devido lugar. Devemos manter Deus em seu devido lugar. A Bíblia está repleta de história de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar em suas vidas, independente da sua situação, independente do processo em que elas viviam, independente do momento em que eles estavam. Por exemplo, Abraão manteve Deus em primeiro lugar. Abraão se dispôs a sacrificar o seu único filho para dar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Você quer uma prova mais difícil para um homem, já com uma idade avançada, depois de receber o único filho como promessa, devolver para Deus em sacrifício, somente para honrar a Deus em primeiro lugar na sua vida? Mas ele estava disposto. José foi para a cadeia para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Passou alguns anos da sua vida encarcerado, mas ele colocou e deixou Deus em primeiro lugar. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados numa fornalha. Por quê? Por se recusarem a dar uma estátua no lugar que pertencia a Deus. Ou seja, mantendo-se Deus em primeiro lugar. Daniel foi lançado numa cova de leões, simplesmente pela decisão de manter a Deus em primeiro lugar. Os apóstolos foram presos, açoitados. Por quê? Porque importava antes obedecer a Deus do que os homens. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério para mim, que sou igreja. É muito sério para você que é igreja. Quando nós olhamos para o nosso lado, para frente, para trás, para cima, para baixo, e nós começamos a identificar quem está em primeiro. Quem está em primeiro? E muitas vezes nós achamos dezenas, centenas e milhares de razões para ter outra pessoa, para ter outra coisa que não seja Deus. Mas não vemos as histórias de alguns homens aqui, narrei só alguns, aonde em todo o tempo eles mantiveram Deus em primeiro, independente do momento da sua vida, independente de ter que sacrificar seu único filho, independente de ser jogado na cova dos leões, independente de ser jogado na fornalha, independente de passar alguns anos no cárcere, eles decidiram manter Deus em primeiro lugar. Eles decidiram colocar o Senhor acima das suas decisões. Que eu vou falar algo para você. Não é fácil. Não é fácil. Essa semana eu viajo para Goiânia, onde nós vamos passar ali pela conferência da Vida Internacional. E o meu voo estava marcado para quarta-feira, pela manhã. E mudaram uma das reuniões para supervisores na terça-feira, às 8 horas. E mudaram sem prévio aviso. Mudaram. E o pastor Luiz falou assim: eu quero todos os supervisores nacionais e regionais aqui comigo. Eu, o pastor Flávio e o pastor Tony somos supervisores regionais. Eu não ia, eu voltava para quarto. E ele mandou aquele comunicado. Na hora, vamos ver o que a gente consegue. E não conseguimos voo, o voo estava muito caro, muito alto e tal. Eu falei: vamos dar um jeito, porque a gente vai ter que ir lá, porque o nosso nome vai estar lá e não vai estar a nossa presença, vai ficar ruim com o pastor Almir. Aí ele ligou para mim sexta-feira, falou: pastor, eu consegui cancelar a nossa ida, desvincular, cancelar não, desvincular, porque fica vinculado a ida, a volta com a ida. Eu consegui desvincular a ida e só consegui achar ônibus. Alguns me conhecem, sabem que eu amo andar de ônibus, né? Ainda mais uma viagem dessa. Eu já não faço de carro, comentei no outro dia, imagina que ônibus. Sai às 8 horas da manhã no Tietê e chega lá às 22h30 ou às 23h30. É uma delícia. Talvez você goste. Eu nada contra, mas. Aí ele falou assim: nós dependemos de você, porque nós não vamos deixar você para trás. Ele sabe que eu sou um cara legal, bonzinho, né?
Ele falou assim: nós vamos deixar você para trás. Se você falar que não está nessa, nós três vamos ficar aqui, vamos na quarta. Claro que eu respirei fundo, mas é algo que a gente precisa resolver lá. Aí eu falei assim: vou te contar que eu estou nessa. Aí ele ainda mandou uma resposta no WhatsApp: você vai mesmo de ônibus? Eu falei assim: a única maneira de chegar lá, eu vou. E amanhã ainda vou de trem e metrô que tinha tempo. Tua mala. Sabe, irmãos, nós temos que entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas quando nós colocamos Ele em primeiro. Quando nós colocamos Ele em primeiro. É ruim para mim? É. Vai ser um sacrifício para mim? Vai. Mas eu coloquei Deus em primeiro. E quero, fui chamado e quero fazer a obra. Amém? Em Mateus 6,33 diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que significa primeiro aqui? Aqui primeiro significa primeiro em tempo, primeiro em lugar, primeiro em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, ou seja, primeiro em posição, influência e honra. Como eu disse, nós estamos terminando esse ano. E nós deveríamos falar mais a respeito de dízimos, de ofertas e de primícias. Mas nós não falamos, não temos nem o hábito de falarmos a respeito disso, a comunidade Casarão. Mas como aquele pastor mandou esse áudio, e eu senti exatamente nessa direção de dados inflamados, penetrando e atingindo o povo de Deus, a dificuldade que o povo de Deus, que a igreja do Senhor vem passando. Por quê? Porque simplesmente perece por falta de conhecer a palavra dele. E qual que é o meu encargo e o seu encargo? O meu encargo e o seu encargo é fazer transparente e dar entendimento da palavra de Deus. Por que o teu líder tem a obrigação de ruminar a palavra na célula? Para que, se você tiver uma dúvida daquilo que eu estou falando, ele vai lá e vai esclarecer. Para quê? Para trazer luz àquilo que foi falado. Eu coloquei aqui um testemunho, um exemplo pessoal meu sobre primícias. Eu já falei aqui para alguns, eu sempre dei as minhas primícias no final do ano, no último culto do ano, normalmente, ou no primeiro, mais tardado. Eu sempre trago uma oferta de primícia. Antes de tirar o meu dízimo, antes de pagar todas as minhas contas, eu sempre trago uma oferta de primícia diferente de todas as outras ofertas que eu dei o ano inteiro, né? Então eu sempre trago ela em primeiro lugar. Depois eu tiro o meu dízimo. Por exemplo, se o meu salário ele fosse R$1.000, o meu dízimo seria 100, correto? Só que antes eu retiro desses 1.000, um dia do meu trabalho, R$34, e depois eu dizimo mais de 100. Eu tiro primeiro os 34, que é o dia do meu salário, a minha primícia, e depois eu tiro mais 10%, que seria R$100 do que eu ganhei, não do que sobrou, né? E é isso que eu faço. Por quê? Porque eu entendi, teve a revelação. Antes, eu ainda continuo dando, ainda vou dar esse final de ano a minha primícia do ano, mas todos os meses, eu fecho o meu mês, todos os meses eu tiro um dia do meu trabalho, primicio, e o meu dízimo vem do todo, não desconto aquilo do meu dízimo. Mas eu tive a revelação fazem, sei lá, esse ano, lá para fevereiro ou março. Até aí eu primiciava, e vou continuar a primiciar, um valor X, e não tirava as primícias mais do mês a mês. Mas um dia o Espírito Santo compactuou aqui o Renan, mas um dia o Espírito Santo alertou o pastor, falou com o pastor, esse pastor compartilhou com o outro num grupo onde eu estava, mas esse outro pastor entendeu, mas eu ainda não tive a revelação, e nós compartilhamos por umas 4 ou 5 vezes, até eu ter a revelação de como colocar
Deus em todas as áreas em primeiro lugar na minha vida. Aí chamei a minha esposa e falei para ela o que o Espírito tinha trazido no meu coração, e ela falou: amém, glória a Deus. Sabe, irmão, porque se eu sei, se trouxe a revelação no meu coração do porquê eu não fazer. Há alguns anos nós recolhemos as primícias, a primeira oferta do ano, 2, 3 anos para cá, ou os primeiros frutos. Então, além de eu fazer isso, eu faço isso também todos os meses. Isso é uma decisão minha, porque eu tive a revelação. E vou falar algo para você. Eu comecei isso nesse ano. Eu já primiciava todo final de ano, mas eu não primiciava todo mês. Hoje eu primicio todo final do ano e primicio todos os meses. Irmãos, eu vou falar para você, 2018 está sendo o ano da bondade multiplicada do Senhor sobre a minha vida. Não é da bondade, é da bondade multiplicada. Porque eu resolvi pôr Deus em todos os campos em primeiro lugar na minha vida. E eu particularmente eu tenho experimentado o ano todo o cuidado de Deus na minha vida, na minha casa e nas minhas finanças. Quando damos a Deus o primeiro lugar, não nos frustramos. Pelo contrário, há um sentimento de realização. Deixa eu te falar algo. Sem Deus em primeiro lugar, há um desequilíbrio na minha e na sua vida. Por quê? Porque perdemos o propósito da nossa existência. Porque eu e você fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, quando Deus não está em primeiro lugar, esse propósito da minha e da sua existência, que fomos criados à imagem e à semelhança dele, perde-se com o tempo. Perde-se com o tempo. Pega aí o seu filho, sua filha. Se de repente ele começa, vou falar algo para você, meu irmão. Se de repente o seu filho ou a sua filha começar a conviver muito na casa do vizinho, ele vai perder simplesmente a tua essência. Eu recebi uma palavra que provavelmente vou ministrar, e o homem fala de um livro que eu não li, sobre o pai rico e o pai pobre. Talvez você já leu esse livro. E o cara que escreveu, ele tem um pai pobre, e o amigo dele tem um pai rico. E o pai rico foi um influenciador na vida desse jovem. Porque ele perdeu a essência. Ele perdeu a essência de que família, qual era o DNA. Então deixa eu te falar algo. Mas muitas vezes o meu filho, hoje meu filho não acontece mais, ele já tem 21 anos. Mas quando ele era jovem, adolescente, ele ficava no final de semana na casa do fulano, na casa do ciclano, tudo pessoas do bem, tudo pessoas da igreja. Eu tive que várias vezes falar assim: ei, seu pai sou eu. Essa é a sua casa. Aqui é assim que acontece. Não é como lá. Não importa se é melhor ou pior. Porque perde-se a essência. Então, muitas vezes, quando nós perdemos o desequilíbrio de colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, nós passamos a perder o propósito da nossa existência. A imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Primícias do Novo Testamento, alguns crentes têm dificuldade com qualquer menção de princípios ligados ao Antigo Testamento. Deixa eu te falar algo. A base do Novo Testamento é a base do Velho Testamento. Sem o Antigo, não teríamos o Novo. Os seus ensinamentos são os princípios divinos do Velho Testamento da igreja e fortalece as doutrinas da Nova Aliança. Sabe? Fortalece, ou seja, o que se fazia lá, hoje se faz da mesma maneira em situações diferentes. Sabe? Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar-se e se achegam para adorar. Hebreus 10:1. Ou seja, está na sequência. Romanos 11:16 diz: se é santa uma parte da massa que é oferecida, como as primícias do fruto, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Sabe, irmãos, é algo que nós
como igreja, precisávamos entender, para que quando nós chegássemos no primeiro domingo do ano, nós tivéssemos dezenas de pessoas programadas para falar o mês inteiro da bondade do Senhor nas nossas vidas. Independente do momento, da situação e das circunstâncias. Independente se você ganha 1.000, se você ganha 10, se você ganha 5. Independente se sua casa encheu de água e você perdeu tudo, ela veio aqui glorificar o nome de Deus, numa situação adversa a mim e a você. Independente de tudo isso, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você santifica tudo o restante da sua vida. Agora, por que não é santificado? Por que não é próximo? Por que não há paz? Por que não há alegria? Por que há confusão? Por que há desentendimento? Porque qualquer coisa está na posição de primeiro, menos Deus. Menos Deus. Aí a confusão, aí a distinção, aí a briga, aí a discórdia. Porque quem deveria estar lá, não está. E quando você pôr Deus em primeiro lugar, você santifica as demais coisas da sua vida. Você santifica a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua vida financeira. Se é santa uma parte da massa que é oferecida com as primícias do fruto, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Todos os ramos também serão. Paulo aqui nos revelou a aplicação espiritual das primícias do Novo Testamento. Agora, tem crentes que querem anular o antigo. Como você pode viver o novo sem o velho? Lá no Velho Testamento, Deus ordenou ao povo de Israel, de forma clara e explícita, a entrega das primícias dos primeiros frutos por meio de Moisés. Diz assim em Êxodo 34, 26: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe, ou seja, essa primícia não é minha. Não é minha. Por quê? Porque é o primeiro. Eu não vou comer o primeiro fruto. Vemos, portanto, que as primícias eram uma ordenança da lei de Moisés. Porém, mesmo antes, já percebemos o Senhor Deus trabalhando nos homens a compreensão da importância da oferta de primícia. E vou falar rapidamente para nós terminarmos a oferta de Caim e Abel. A oferta de Caim e Abel, elas estão diretamente ligadas à entrega das primícias. Muitos acreditam que o erro de Caim foi trazer uma oferta do fruto da terra ao invés de ofertar o cordeiro. Mas eu não creio nisso. Eu não creio que esse seja o verdadeiro problema. Por quê? A entrega das primícias fazia com que cada um trouxesse os primeiros frutos do seu trabalho. E a Bíblia nos revela qual era o trabalho de cada um deles. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Logo, se Caim era lavrador, os frutos do seu trabalho seriam o quê? Seriam os frutos da terra. Então os frutos da terra foi o que ele trouxe. A Bíblia diz que Deus atendeu a oferta de Abel, e a oferta que é a oferta correta. E a primeira menção das primícias na Escritura é encontrada justamente nessa oferta. Diz assim, eu vou ler uma tradução, depois eu vou ler na minha. Diz assim: aconteceu que no fim dos tempos, presta atenção, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho, e da gordura destes agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Agora, deixa eu te falar algo. Você percebe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que foi que Caim trouxe a sua oferta ao Senhor no fim de uns tempos. Ou seja, com certeza, independente desses tempos que a Bíblia se refere, tempo de colheita, tempo de oferta, o fato é que Caim não honrou a Deus com os seus primeiros frutos. Ou seja, ele colheu os frutos, ele colheu os seus legumes, as suas frutas, e a Bíblia diz que depois de um tempo, no fim dos tempos, passou-se uma semana, passou-se um mês,
aquilo para o Senhor. Então não foi o que ele ofereceu, foi da maneira com que ele ofereceu. Na minha tradução que eu falei que eu ia ler, diz assim: passado o tempo, King James, passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Ou seja, qual foi o problema de Caim? A Bíblia diz que passado o tempo, depois que ele colheu, depois que ele armazenou, depois que ele vendeu tudo, depois que ele comercializou ou comeu tudo, ele levou a parte de Deus. Sabe? A entrega das primícias é uma forma de reconhecer a Deus em primeiro lugar. Então deixá-lo para o fim significa não dar a Ele o primeiro lugar. E a Bíblia diz que o Senhor não aceitou isto de Caim, assim como Ele não aceita de mim e assim como Ele não aceita de você. Sabe, irmãos, quando sabemos a maneira correta de agirmos, temos que agir. Se Caim não soubesse a forma correta de se oferecer algo ao Senhor, ele não poderia ser culpado, mas ele sabia a forma correta de se ofertar. Se você continuar lendo, você vai ver isso. Vemos isso na conversa que Deus teve com ele logo depois de rejeitar. Diz assim: e por esse motivo Caim ficou muito irado, sim, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? Com certeza ele sabia. E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado estreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencer. Então Deus foi muito claro com Caim: por que está furioso? Você já não sabia? Por que o teu semblante caiu? Tem novidade aí? Não. E não é certo se você proceder bem, ou se você fizer as coisas bem, eu vou te abençoar. O Senhor falou que Caim sabia que se ele procedesse bem, ele seria aceito e a sua oferta também. Mas se ele procedesse mal, o pecado estaria à sua porta. Abel, por outro lado, procedeu bem ao fazer de Deus o primeiro e a trazer as suas primícias. Enquanto que Caim procedeu mal ao deixar Deus por último para o fim. Sabe? Todas as vezes que nós somos esclarecidos acerca de certas situações, cabe a mim e a você cumprir o esclarecimento. Eu, alguns anos atrás, muitos anos, um irmão nosso, em Vila Vitória, estacionou no local proibido em Mauá e tomou uma multa. Está proibido. Você sabe que você vai tomar multa. Tomou uma multa. Aí nós estávamos num tempo de comunhão ali, no momento, e ele comentou com outro amigo nosso, um outro irmão nosso, falou assim: nossa, cara, eu tive uma multa, eu tomei lá em Mauá, estacionei, estava abaixo de uma placa proibida, não vi um cara, né, que o cara passou e me multou. Aí o outro falou assim: me arruma o papel dessa multa, que eu conheço fulano de tal lá na prefeitura de Mauá, e ele vai quebrar essa multa para você. Eu falei: meu, você não tem vergonha, cara, não? Você é um homem de Deus. Quer dizer, já tenho dúvida, né? Mas você é um homem de Deus. O cara estacionou no local errado, ele sabia que não podia parar ali, e tomou uma multa. E agora você quer quebrar essa multa para ele? Peraí. Sabe, irmãos, eu já tomei dezenas, centenas, milhares de multas, tive minha carta caçada. Eu nunca fui recorrer, porque todas elas eram verídicas, eram reais. Eu sabia que eu não podia passar 80, ou seja, 80 não, né? 40, 50, sei lá. Eu sabia que eu não podia trafegar com o celular. Agora, peraí, se você sabe das consequências, Deus está falando para ele que ele sabia das consequências. Entenda algo: a entrega das primícias é uma semente que dá acesso à bênção de Deus. E o Senhor fez uma promessa a Abraão e a sua descendência. Mas Paulo escreveu a Romanos,
a forma de santificarmos o restante de uma coisa é santificando ao Senhor as suas primícias, ou seja, a primeira parte. Deixa eu te falar algo. Deus se move por seus princípios. Você lembra que lá no início ele pediu a Abraão, Isaac. Ele pediu a Abraão, Isaac. E depois ele viu o coração de Isaac e de Abraão. E depois que Abraão resolveu dar para Deus o lugar de primeiro, Deus passou a defender toda a descendência de Abraão como se fosse aquele o primogênito. Precisamos entender como crentes que a prática das primícias ou a falta dela sempre terá consequências espirituais. Honrar o Senhor com a entrega das primícias traz bênção, mas brincar e desonrar a Deus no tocante a isso gera prejuízo em nossas vidas. Quando santificamos as primícias de alguma coisa, de tudo ou de qualquer coisa, o Senhor também santifica o restante daquilo que você santificou. Sabe, irmãos, é algo que parece muito longe ou distante de mim e de você, mas esse princípio funciona em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, ao separar um tempo pela manhã para buscar a Deus, ofereça logo que você acorde o seu devocional a Deus. Quando você oferecer o seu devocional logo quando você acorda, você está primiciando o seu tempo a Deus. Com certeza, o restante do seu dia será abençoado. Agora tem pessoas que saem, tomam banho, saem atrasadas, saem correndo, entra no trem, entra no ônibus, aí chega lá no escritório e tal, aí ele vai para o banheiro e fala: ah, Deus, esqueci de orar. Depois de 2 horas, ele vai lembrar que Deus existe. Eu e minha esposa estão aqui todas as vezes. Tem vezes que eu sou mais intenso, tem vezes que eu sou menos intenso, é verdade. Mas todas as vezes quando eu coloco, antes de eu colocar os pés no chão, já abro e falo: obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Eu abri o olho, a primeira coisa que eu falo é agradecer a Deus. Depois eu me ponho de pé, faço meus alongamentos e vou orando e agradecendo a Deus e entregando a Deus o meu dia. Também quando separamos as primícias da nossa renda, também estamos santificando o restante da nossa renda. E sabe quem usufrui? Quem usufrui o benefício é você. Quem usufrui o benefício sou eu. Deuteronômio 12,6 diz assim: levarei para lá vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos e as vossas dádivas especiais, o que em voto tiveres prometido, vossa oferta voluntária e a primeira cria de todos os seus rebanhos, dízimo, fidelidade, obediência à ordem de Deus, para que seja entregue a 10ª parte da sua renda, e dessa forma há legalidade da parte de Deus para a repreensão do devorador, migrador e cortador. Oferta gera prosperidade, oferta gera prosperidade voluntária, que libera prosperidade na vida do cristão. O voto é um compromisso feito com Deus por uma causa específica, e as primícias é o primeiro. Ou seja, Deus está em primeiro plano na minha vida. Os meus primeiros frutos serão de Deus. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Que hoje, irmãos, possamos colocar Deus em seu devido lugar em nossas vidas como o primeiro em tudo. Eu queria chamar a banda aqui. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Eu queria que você começasse a falar com Deus a respeito de tudo isso que você ouviu nessa noite, sobre quem é o primeiro, sobre onde está Deus, sobre qual que é o propósito do Senhor na sua vida, sobre como temos a dificuldade de colocar Deus em seu devido lugar. Feche sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar sempre da palavra de Deus, e assim colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, porque isso é revelação, irmãos. Eu posso secar a minha garganta, perder a minha fala, sumir a minha voz daqui de cima, mas se você não tiver revelação de onde você tem que colocar Deus, você não vai experimentar a bondade do Senhor.
Você pode experimentar até as migalhas que caem na mesa do Senhor, como aquela mulher sírio-fenícia. Você pode até experimentar as migalhas, mas a bondade de Deus, a sobejação, a sobra do Senhor, nadar de braçada, poder subir e falar assim: eu tenho experimentado o ano da bondade multiplicada do Senhor. Se o Senhor não estiver em primeiro lugar, nós não vamos experimentar. Nós vamos até passar um ano bem. Nós vamos até passar um ano bem. Nós vamos ter nós vamos até trocar de carro no final do ano. Nós vamos até fazer uma viagem. Mas nós não vamos experimentar a bondade multiplicada do Senhor. Caim sabia o que ele tinha que levar para Deus. Ele colheu o que ele tinha que levar para Deus. Ele levou para Deus. Mas a Bíblia diz que ele levou no fim de uns tempos. E Deus o rejeitou. Porque Deus não divide o lugar dele com ninguém. Isso é para que eu e você possamos pensar. Estamos chegando no último mês do ano, o primeiro domingo. Temos aí mais 28 dias, 29 dias, para esse ano chegar ao final, para nós fazermos uma autoavaliação da nossa vida com Deus. Não quero que você faça uma avaliação da sua vida com a igreja, faça com Deus. Não quero que você faça uma avaliação da sua vida como pastor, como líder, como discipulador, faça com Deus. Não quero que você faça uma avaliação da sua vida com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido, faça com Deus. Porque é Ele que tem que ser em primeiro lugar. Então, se na minha casa eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele vai abençoar a minha casa. Se na minha família eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele vai abençoar a minha família. Se no meu trabalho eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele vai abençoar o meu trabalho. Se nas minhas finanças eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele vai abençoar a minha vida financeira. Se na minha saúde eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele vai abençoar a minha saúde. Agora, onde nós temos colocado Deus? Temos sido alvejados por esses dardos inflamados. Temos sido alvejados por esses dardos inflamados. Temos tido dificuldade de entender o princípio da palavra de Deus e de colocarmos Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, nós vamos ter mais 3 domingos. Eu queria que desde já você começasse a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido, no seu trabalho, no seu ministério, você que tem um ministério aqui, na sua vida financeira. Comece a tentar entender quem está no primeiro lugar, o do porquê não aconteceu o que teria que acontecer, o que eu tinha uma grande expectativa de acontecer. Porque quando nós buscamos, colocamos Deus no primeiro lugar, nós santificamos todo o resto. Isso é para você fazer prova de Deus. De Deus. Porque quando eu faço prova dele, Ele me responde. Não importa a dificuldade, não importa os tempos, não importa as lutas, não importa o que você tem passado, coloque Ele lá.
e experimente a bondade do Senhor. Faça prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, como vai fazer prova? Se ele está em segundo, terceiro, quarto, quinto, você tem que fazer prova do primeiro. Você tem que fazer prova do primeiro. O segundo não tem valor nenhum. O vice, quem é o vice? Hoje você sabe quem é o vice-presidente, porque estão falando muito aí nesse tal general, comandante, sei lá o que ele é. Mas quem é o vice? Quem é o vice-prefeito de Santo André? Nós temos que cobrar do primeiro. Nós temos que fazer prova do primeiro. Então, quando você coloca Deus em primeiro plano, você pode fazer prova dele. Caso contrário, não adianta nem você fazer prova. Caim levou uma oferta. Ofertou a Deus. Ofertou. Caim levou uma oferta daquilo que ele produzia. Ele não se negou a ofertar. Ele não se negou a levar diante de Deus. Mas de que maneira que ele levou? Uma maneira de engano, uma maneira de mentira, uma maneira de desonra a Deus. Muitas vezes nós trazemos as nossas ofertas e os nossos dízimos numa maneira de engano, numa maneira de desonra a Deus. Não trazemos o que é para trazer, não damos da maneira que temos que dar. Caim foi assim. Ele levou a oferta, mas de uma maneira de desonra a Deus. E Deus a recusou a sua oferta. Que nós possamos entender o propósito de Deus quando nós decidimos fazer prova dele. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e te encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Senhor Deus, Pai, com seus olhos e sua cabeça baixa. Obrigado, Papai, pela disposição de nos ensinar a sua palavra, abrir os nossos olhos para podermos identificar o propósito do Senhor nas nossas vidas, e que nós tenhamos um entendimento de que fomos chamados, separados, para colocar o Senhor em primeiro lugar em todas e em todos os momentos das nossas vidas, independente das circunstâncias. É o Senhor. E que esses dardos inflamados que Satanás tem lançado contra a igreja, contra a minha vida, contra a vida desses homens e dessas mulheres, eles não venham a inflamar o seu coração, eles não venham a inflamar a sua mente, Pai. Eles não venham a tomar decisões precipitadas, erradas ou fora da vontade do Senhor, Pai. Que nós possamos pôr em prova o primeiro